E o São Paulo tem interesse na contratação de um dos principais artilheiros do futebol brasileiro em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. E a XP vai mesmo colocar R$1,5 bilhão no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e preciso te atualizar também sobre o São Paulo, muito mais animado com a possibilidade de contratação de um zagueiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo entrou na briga por um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2026. Eu me refiro a Mikael, 27 anos de idade, jogador formado no Sport. Chegou a ser negociado com a Salernitana. Não deu certo no futebol italiano, voltou para o Brasil, onde acabou tendo dificuldades, entre outros clubes, no América. Ele tem problemas com peso. Mas com a camisa do CRB, desde a temporada passada, a coisa mudou. Nesse ano, o Mikael soma 20 gols em 33 partidas. E é um dos 2 principais goleadores da temporada, somando todas as divisões. 10 gols na Série B, 7 gols no Campeonato Alagoano e outros 3 gols na Copa do Brasil. Importante registrar que a proposta que o São Paulo fez ao CRB é de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 10 milhões de reais. Essa opção se torna uma obrigação se algumas metas forem batidas. Só queria registrar que esse movimento do São Paulo para tentar contratar um centroavante reforça a tese de que hoje Caleri, André Silva e Jean Francisco não têm dado conta do recado. O São Paulo tem 3 centroavantes e está no mercado em busca de um quarto. O que você pensa sobre o Mikael, que faz sucesso no CRB depois de passagens mais complicadas em seus últimos clubes? 27 anos de idade, jogador forte, técnico, mas com algumas limitações por conta do seu peso. Já usa o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de R$1,5 bilhão da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela 2ª vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até R$1,5 bilhão, sendo 700 milhões de reais para a quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. A RIMACIS, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de R$1,5 bilhão, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os naming rights do estádio pelo mesmo período. O RIMACIS agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também com o Conselho Deliberativo e eventualmente até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade, com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar. O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo ou uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de um negócio acontecer,
mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente, e é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de R$ 1,5 bilhão, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de Jair Macês. O presidente, que assumiu de forma interina no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de R$ 1,5 bilhão, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo cobriu a oferta e está mais animado com a possibilidade de contratação de Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que se despediu nessa terça-feira do Getafe, seu último dia de contrato com o clube espanhol. O que eu posso contar para vocês é que depois de muitas idas e vindas, o São Paulo enfim alcançou as cifras que o staff do jogador haviam pedido. Essa proposta se aproxima de R$ 1 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Só que as luvas, de acordo com a oferta do São Paulo, começam a ser pagas apenas a partir do ano que vem. O Domingos Duarte havia demonstrado a intenção de fechar com o tricolor, apesar da oferta do Olympiacos. São Paulo foi, entre aspas, obrigado a cobrir a oferta do Olympiacos, o que aconteceu nas últimas horas. E agora o São Paulo aguarda por uma posição definitiva. O fato de já ter se despedido nas redes sociais do Getafe é mais um indício de que o Domingos Duarte está perto de anunciar seu próximo clube. Através das redes, ele disse o seguinte sobre o Getafe: levo muito mais do que recordações, seguirei à distância e sempre desejarei o melhor para esse clube, para essa cidade e para todos vocês. Obrigado por tudo. Domingos Duarte, que havia chegado ao Getafe em 2022, foram 113 jogos nessa passagem, com 3 gols e 3 assistências. Na última temporada, 35 jogos, 1 gol e 1 assistência, titular absoluto da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. Assim que tiver qualquer novidade sobre Domingos Duarte e São Paulo, eu volto para informar para vocês. E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. Dourado havia se mudado para o futebol mexicano, primeiro no Atlético São Luís, depois no América. 2 negociações com a participação de André Jardine, mas, como você sabe, o André Jardine deixou a América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou, e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade, se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. Agora já deixei meu like. Você não trouxe notícia do São Paulo nem na live de cedo, nem na live da tarde. Tem alguma informação agora? Nova Ronaldo Caixa. Cara, sobre o São Paulo, deixa eu ver que cara, a verdade é que o São Paulo tá bem devagar de notícia por esses dias, né, meu? E é para ficar enchendo de linguiça. Por exemplo, rolou lá. O Diego Fernandes fechou um camarote dos Jogos do Brasil e tem levado personalidades, tá? Dando camisa do São Paulo. Cara, mas isso é notícia? Será que é notícia? Que o Diego Fernandes continua fazendo lobby para tentar transformar o São Paulo numa SAF e ter participação no clube, sendo que o São Paulo não tem nenhuma intenção de se transformar em SAF. Cheguei a contar para vocês ontem que o Wallace, que fechou com o Grêmio, o zagueiro que era do CRB, era um dos alvos do São Paulo.
Mas a verdade é que o São Paulo não conseguiu fechar porque ofereceu empréstimo com opção de compra e a ideia do Grêmio era pagar 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Que mais que eu posso contar para vocês do São Paulo? Peraí. Boa noite, Nicolau. Tem algum reforço mais perto do São Paulo? Luiz Paulo Oliveira. Tinha gente cravando nessa semana que o Newton e o Ferrarese, o negócio estava fechado. Eu mandei mensagem para o presidente do Botafogo, para o João Paulo Magalhães, e ele disse que o negócio deve acontecer, mas ainda não estava sacramentado. Tá? E está basicamente nesse mesmo modelo, ainda não há acordo. A grande questão é a diferença de valores dos atletas. São Paulo avalia o Ferrarese em 6 milhões de euros e o Newton está avaliado em 3 milhões e meio de euros. E enquanto não se chegar a um denominador comum, o acordo não deve avançar, tá? Importante registrar que o São Paulo tinha a intenção de ter fechado com um executivo já para essa semana por lugar do Rui Costa. Só que o Edmilson acabou não aceitando a proposta e nesse momento o Rafinha está tocando essa parte que na teoria não seria dele. O Rafinha foi contratado como uma espécie de gerente de futebol. Alexandre Souza, sem notícia do São Paulo, sem graça o programa. Torcida mais fanática do Brasil. Estou tentando descobrir se houve algum avanço em relação a Domingos Duarte, tá? Quem sabe ainda durante o programa a gente traz atualizações sobre o tema. Rona Lima, Nicola, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, entre outros, buscando atacante. Por que os times brasileiros não buscam o Pogba? 33 anos e é mais barato que Peck, Talisca, entre outros. Tenho muita dúvida sobre a vontade do Pogba em jogar no Brasil, né? Esse talvez seja o grande ponto. São Paulo está numa masmorra de múmias paralíticas, não tem notícia mesmo, só conversa fiada, que virou o padrão da gestão do clube, está cheio de amador picareta tentando acabar com o São Paulo. O Severino Costa, o São Paulo não avançou nada nos reforços. Cara, hoje o São Paulo não tem nem quem toque o departamento de futebol, né? O Rui Costa está tentando... Perdão. O Rui Costa foi demitido, o Rafinha está quebrando um galho, mas até ontem o Rafinha estava envolvido nas questões envolvendo comentários na Globo. Agora é que ele vai se dedicar de forma exclusiva para o São Paulo, tá? Nicola, boa noite. Você acha que com a saída do Rui Costa irá destravar algumas chegadas no São Paulo? Não acredito. São Paulo não estava deixando de contratar por causa do Rui Costa, cara. É óbvio que vai ter gente que vai dizer isso porque não gostava do Rui Costa. Ele não tem motivo para gostar nem para desgostar. Mas o São Paulo não contratava jogadores porque não tinha dinheiro. E a política que está sendo imposta pelo Harry Macis, presidente do São Paulo, e eu acho que tem que ser essa, é de que não há grana para investimento. Então precisa se contratar jogador gratuito. Tá? E para contratar jogador gratuito você precisa do aval do técnico, você precisa da concordância do jogador, você precisa que ele não tenha outras ofertas, enfim.